Bem, estamos de volta. A gente vem conversando sobre o mesmo assunto que nós estamos desenvolvendo aí desde o início da aula. Desde o início da primeira aula, né? Nossa primeira aula, a gente sendo fiel. Aquilo que a gente disse. Já volto a repetir que estamos tendo aula hoje, dia 15, teremos dia 17, que é quarta-feira, teremos dia 19, que é sexta-feira. Depois, dia 22, 24, 26 e 29. Aí vamos para os dias 1º de julho, 3 de julho, 5 de julho, 8 de julho e 10 de julho. E encerramos, se a gente começar essa mesma batida, dia 13 de julho. Vamos encerrar a nossa disciplina. Bacana? E com muito êxito. Na década de 1920, devido mesmo ao panorama econômico-cultural e político que se delineou após a Primeira Guerra, o Brasil começa a se repensar. Por que o Brasil começa a se repensar na educação? Vinha dos jesuítas, vinha do Marquês de Pombal, vinha de Dom João, vinha de Dom Pedro I, vinha de Dom Pedro II, vem da República de Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, Bernardo Antunes e demais. E muita coisa não havia mudado de maneira alguma no panorama. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, aí sim, começa a se repensar um Brasil totalmente diferente. Começa a pensar um Brasil que dizer, olha, a gente tem que ter um olhar para a educação, a gente tem que ter um olhar para as outras camadas. A gente tem que começar a repensar. Quando acontece, surgem algumas figuras, né? Em diversos setores sociais, as mudanças foram debatidas e anunciadas. O setor educacional participou do movimento de renovação. Inúmeras reformas de ensino primário foram feitas em âmbito estadual. Surgiu a primeira grande geração de educadores. Olha o que eu falei aí antes. Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, grave bem esses dois primeiros nomes. Inclusive todos. O Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Almeida Júnior. Entre outros, e outras figuras importantes que lideraram o movimento. Tentaram implantar no Brasil os ideais da escola nova. E John Dewey já vinha pregando nos Estados Unidos. Os ideais da escola nova. E divulgaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932. Mas em 1920, eles já estavam aí com essa iniciativa, né? E então, acontece o primeiro movimento aí desse povo, que é em 1920 alguma coisa, e 32. O Anísio Teixeira, que era seguidor do John Dewey, entre outros, queria a escola nova. Engraçado, eu acho até que eu já falei isso para vocês, que eu fiquei um vídeo que eu vi no Instagram, o Brizola, num debate com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Acho que Fernando Henrique estava terminando ali o mandato de ministro, super-ministro da Fazenda, da Economia
no governo Itamar, ele mandou naqueles 2 anos, estava vindo se candidatar à presidência da República, e o Brizola tinha tido a experiência do governo do Rio de Janeiro, tinha sido governador no Rio Grande do Sul, no Rio também, estava tendo a experiência, e o Fernando Henrique questiona, tem essa gravação, questiona, ó Brizola, esse, com aquela voz de empáfia dele, tenebrosa, essa questão dos CIAPs, CIEPs, ter esses nomes aí, como é que você olha dessa forma? Isso é muito caro para o país. Isso requer um custo muito alto, porque as crianças estão entrando pela manhã, tem alimentação, à tarde tem outras tipos de atividades, sai, no final, já todo mundo preparado, e isso está se criando uma nova elite. Fernando Henrique dizendo desse jeito, e o povo brasileiro ainda elegeu ele 2 vezes presidente da República. Diz que estava se criando uma nova elite, e o Brizola responde na hora para ele: meu caro, ele fala assim, o Brizola, o pior de tudo é a ignorância. Se a gente deixar ela se perpetuar na mente das pessoas. E a ignorância que também carrega as elites dentro da mente. Porque olham a educação como gasto. Nunca vamos olhar a educação como um investimento. É bom que você lembre, sim. Lembre dos CIAPs, CIEPs, e que eles não sejam vistos desta forma. Que eles sejam vistos de uma forma diferenciada. Está aí o IFMA, que quando eu ouvi o Gedeon dizendo que quando o Lula assume a presidência da República, 2 institutos federais existiam no Brasil funcionando. Um, o Roquete Pinto de São Luís, tinha um em Minas que tinha acabado de fechar, e tinha um no Brasil, em Brasília caindo os pedaços. Em todos os outros lugares, os institutos estavam fechados. E os institutos, você sabe que é tecnicista, de um currículo tecnicista. Mas se você colocar a questão humanista, que é a filosofia, a sociologia, a geografia, a história com debate, a arqueologia e a literatura, você vai ter pessoas que pensam pela humanidade, pessoas que vão pensar diferente. E o Gedeon, que era o chefe aqui em Pedreira, depois ficou o chefe no Norte-Nordeste, disse que o presidente Lula pegou de forma visionária, só no Maranhão, naquela época, tinha 33 já. E que eles já tinham mais estudantes em tão pouco tempo do que a própria Universidade Federal do Maranhão, que já é uma senhora já. E então, se pensando na educação, mesmo com os cursos tecnicistas, mas colocando as questões humanas, se prepara homens para o trabalho e para a mudança de um país, de uma cidade, de um estado. É isso em que pensava o Anísio Teixeira com a Escola Nova. Lá atrás, pensava a Escola Nova dessa forma. O Lourenço Filho, o Fernando Azevedo pensavam da mesma forma. A Escola Nova. Os pioneiros da educação. E eles viram, é evidente que eles não estavam acreditando em quem desse um golpe. Mas o importante era que naquele momento, o Vargas, que assumia, fachada acreditou nesses jovens, mas depois tacou os pés neles. Surgiram nesse período as primeiras universidades brasileiras, no Rio de Janeiro em 1920, Minas Gerais em 1927, quase que era gago, em 1934, e Universidade de São Paulo em 1934 também. Esta última
constituiu o primeiro projeto consistente de universidade no Brasil e deu início a uma trajetória cultural e científica sem precedente, que é a Universidade de São Paulo. Então, que bom. Era um novo tempo quando surge. A Constituição, promulgada após a Revolução de 1930, em 1934, consignou avanços significativos na área educacional, incorporando muito do que havia sido debatido em anos anteriores. Que eles acreditaram na Revolução de 30, em 34 tem uma Constituição, que aí beleza, vamos acontecendo, as coisas estão acontecendo. No entanto, olha aí, Leonardo, olha aí, Procinaldo, os demais. No entanto, em 1937, instaurou o Estado Novo, mais outro golpe, concedendo ao país uma Constituição autoritária, registrando-se em decorrência um grande retrocesso. Estado Novo. Vargas proibiu tudo. Batia até em quem pensasse em pensar. Se você pensasse em pensar, você era causa de apanhar. Após a queda do Estado Novo, olha, mas durou muito. Porque se a gente voltar aqui o Estado Novo, ele é implantado em 37, né? O Vargas já assume 30. Ele assume em 1930, fica 30, até 37, 7 anos. Aí depois, 37... Aí fica até 45. Após a queda do Estado Novo, em 1945, muitos dos ideais foram retomados, consubstanciados no projeto de lei de diretrizes e bases da educação nacional, enviados ao Congresso Nacional em 1948, que após difícil trajetória, foi finalmente aprovada em 1961. A lei número 4.024. Foi em 61 que ela foi aprovada. Aí é quando o povo começa a dizer, vem os comunistas, os comunistas vão tomar o país, os vermelhos. Poxa, bandeira nossa é verde, não é pelas nossas matas não, é a Casa de Bragança, que era verde, rapaz. Mas isso é uma outra história. No período em que vai da queda do Estado Novo, em 1945, até a Revolução de 1964, quando se inaugurou um novo período autoritário. Para que começou 61, que o Jango, que é o João Goulart, anuncia as reformas de base, os Estados Unidos estavam patrocinando golpe em tudo quanto é lugar. Ele vai patrocinando, e o Brasil não seria diferente. Foi quando se inaugurou o novo período autoritário. O sistema educacional brasileiro passou por mudanças significativas, destacando-se entre elas o surgimento em 51 da atual Fundação CAPES, que é a coordenação do aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior. Beleza. A instalação do Conselho Federal de Educação em 1961, campanhas e movimentos de alfabetização de adultos, estamos quase encerrando, além da expansão do ensino primário e superior. Na fase que precedeu a aprovação da LDB em 61, ocorreu um admirável movimento em defesa da escola pública, universal e gratuita. Pois é, gente. Nesse período aí, o movimento de 64 interrompeu essa tendência. Todo mundo vinha, o Jango anunciando reforma da Previdência, reforma agrária, reforma de base da educação. Aí o pessoal disse que era o comunismo que ia tomar, vai tomar. Com essa mesma história bem aí, que agora tudo pela família. Então, a gente prossegue daqui a pouquinho, mas debatendo, mastigando esse assunto, é que a gente chegue à exaustão, tá bom? É só um minutinho, a gente vai estar de volta.